Estamos dando sequência na disciplina de programação para dispositivos móveis. Na aula anterior, que foi presencialmente, nós fizemos um jogo da memória, né? Tivemos a oportunidade de testar alguns itens da ferramenta Android Studio. E agora, na sequência, nós vamos dar sequência nesse conhecimento aos objetos e alguns itens de programação da plataforma Android, né? E nessa videoaula de hoje vamos abordar alguns itens novos, alguns componentes novos, principalmente relacionados a textos e botões, né? Bom, então, da categoria textos, né, dentro do desenvolvimento de layout, se você vir aqui no seu Android Studio, você vai ver, né, estou com o projeto aberto. Na hora que você entra aqui no seu XML, onde você está fazendo o design do seu aplicativo, você vai ver aqui nessa parte, né, lembrando que eu estou aqui no meu Activity-Main XML, e dentro da minha paleta eu tenho algumas categorias, e dentro dessas categorias, né, obviamente eu tenho os itens que são dentro dela. Então tem os comuns, eu tenho a categoria Text, Button, Widget, Layouts e assim sucessivamente. Nessa videoaula nós vamos ver esses dois aqui, basicamente, os principais. Então, da categoria Text, né, que é o primeiro, nós vimos nas aulas presenciais anteriormente, esses dois primeiros. O Text View é a caixinha de texto onde você vai colocar um rótulo. Então, se você tem essa lembrança lá do Java Standard Edition, é como se fosse um JLabel, né, onde você simplesmente coloca um rótulo. O Plain Text, né, na verdade ele aparece como Plain Text aqui dentro da paleta, mas na hora que você arrasta ele para dentro do seu layout, você vai trabalhar com ele, ele acaba sendo o Edit Text, né? Então o Edit Text é onde o sujeito vai digitar o texto, né? Então Text View é o rótulo, seria o label, e o Plain Text seria o Edit Text, né? E se nós fizemos analogia aí com Java, seria o JText Field, né? Então esses dois primeiros que aparecem aqui dentro da categoria Text são os dois básicos, né, dessa categoria, onde você vai utilizar para a construção de um formulário ou qualquer item de design onde o sujeito vai precisar digitar alguma coisa. E, obviamente, dentro aqui dessa categoria text, você tem outras ferramentas, outros componentes que podem te ajudar nessa construção, né? Então, password numeric, obviamente, o que ele tem de diferente de um plain text? Na hora que o sujeito está digitando, ele não vai mostrar o caractere, né? Ele vai ficar aquele asterisco, vai ficar a bolinha para ocultar o que o sujeito está colocando. Quando é numérico e o sujeito for digitar, ele vai abrir simplesmente só o teclado numérico, né? Ele não vai abrir o teclado completo. Então essa basicamente é a diferença. E-mail, o que vai acontecer? Ele não vai fazer uma validação, né? Assim como, por exemplo, o HTML5 faz. O que ele faz, na verdade, ele busca na memória, né, algum e-mail que você já tem cadastrado, né? Então é comum em alguns aplicativos, quando você vai digitar um endereço de e-mail, ele já traz automático um e-mail seu, né? Como se fosse um autocompletar. Então essa caixinha de e-mail dentro da categoria teste, quando você traz, ele faz essa funcionalidade, né, de proporcionar um resgate de um e-mail já cadastrado. Fone é a mesma coisa, né, endereço postal é a mesma coisa. Linhas, né, múltiplas linhas de texto, ele vai permitir com que o usuário dê o enter, ele continue fazendo novas linhas, ele faz isso de forma dinâmica, abrindo mais linhas durante a digitação, né, tempo, data, números. Então isso aqui basicamente são alguns recursos que ele oferta aí para você como desenvolvedor e que vai facilitar um pouco o usuário, né, na hora de utilizar o seu aplicativo, né. Essas, como falei agora há pouco, elas não são tão poderosas igual um HTML5, né, que você consegue fazer alguma checagem e tudo mais. Mas alguns recursos, né, mais na parte de design mesmo, para poder ajudar o sujeito, né. A única que tá um pouco mais diferente, que eu vou comentar com um pouco mais de detalhe, é essa autocompletar aqui, né, onde você vai abrir uma lista para ele para auxiliar, né. Então aqui, voltando aqui aos slides nossos, eu coloquei aqui no slide colocando todos
os principais que estão nessa categoria, né, que eu comentei lá no Android Studio, e o último aqui que aparece é o Autocomplete, né, Text View, onde o sujeito vai fazer, né, aliás, o seu aplicativo ele vai abrir para o usuário a possibilidade dele ter algumas opções ao digitar uma caixinha de texto, né. E aí como é que a gente faz isso? Então vou voltar aqui aqui no Android Studio, né. Ainda vou trabalhar com Linear Layout, porque ainda nós não trabalhamos ainda com Constraint, eu vou alterar ele para Linear Layout, né. Então novamente, botão direito, em cima de Constraint Layout, Convert View, Linear Layout, aplicar, vou alterar ele para vertical, então botão direito, Linear Layout, alterando ele para vertical, você vai observar aqui que nos atributos ele alterou aqui para vertical, né, algo que não tinha anteriormente, e vou apagar esse Text View Hello World que já tinha aí. Então tem o meu Linear Layout de fundo, né, e aí eu vou trabalhar com esse elemento, né, que eu havia comentado com vocês, que é esse autocompletar. Então vou clicar, segurar e arrastar ele para dentro do meu Linear Layout, ele já vai aparecer. A princípio, aqui em propriedades eu vou alterar a propriedade text, né, porque repare que ele já vem com texto pré-definido, né, eu não quero que isso aconteça, o sujeito que vai escolher dentre as opções que eu vou colocar para ele, né. E vou alterar aqui em cima o ID dele, ele ficou um ID meio comprido ali, vou deixar só alto para facilitar depois, na hora que eu for mapear ele lá no meu Activity, né. Então eu estou aqui no meu XML, simplesmente alterei o layout para Linear Layout, acrescentei um autocomplete, né, alterei o ID dele e tirei o texto que vem pré-definido, né. Foram essas intervenções que eu fiz aqui. Voltando lá agora no meu Java, né, repare que ele não tem nada, né, ele é a estrutura que foi criada de forma automática pelo projeto. Eu vou, assim como nós fizemos em vários elementos, eu vou mapear ele aqui, né, então ele é um app compact autocomplete text view, vou chamar ele também de auto. Dentro aqui do meu onCreate eu vou mapear ele normalmente, né. Essas versões mais recentes do Android Studio, ele está permitindo eu fazer esse mapeamento direto sem fazer o cache, tá? Então vocês podem ver que se você fizer isso, ele não vai acusar erro porque você não ter feito o casting aqui, né? Na verdade, ele acusa agora eu estou trabalhando uma versão mais nova do Android Studio, deixa eu ver se consigo puxar aqui para vocês dar uma olhada, mas eu estou na versão 3.63, eu não sei qual que é a versão que vocês estão aí, mas nessas versões mais novas, o Android Studio está vindo com uma ferramenta, esse lint, é uma ferramenta para verificar erros, né, durante a execução. Então ele está pedindo para colocar aí uma anotação em cima, só dê, né, se você não der essa anotação em cima aqui também, ele não vai te prejudicar em nada, você vai conseguir fazer o teste, tá? Mas isso aqui, né, depois a gente pode voltar a falar sobre ele, mas você tem como mapear, né, esse tipo de situação aqui, é uma ferramenta de apoio durante o desenvolvimento, tá? Então no slide que eu coloquei para vocês, que você tem basicamente 5 passos, o primeiro deles é fazer o mapeamento do objeto no Activity, com o objeto do layout, foi o que nós acabamos de fazer, né? Aqui eu ainda usei o cast, né, mas eu acabei de falar para vocês que vocês podem fazer ele sem o cache, que ele vai aceitar. A segunda situação é a gente criar um vetor de string e colocar os itens que serão oferecidos para o usuário. Então eu vou criar aqui um vetor de string, né? Chamar ele de vet, já vou atribuir alguns elementos aqui, né? Vou colocar nome aqui, né? Antônio, vamos chamar o segundo aqui de Carlos, Daniel, Flávio, vou colocar mais um com A, Arthur.
Então, eu estou criando aqui simplesmente um vetor de string e já atribuindo os nomes. Esses nomes são os nomes que serão oferecidos para o usuário nessa caixinha de texto, né? O terceiro passo é criar um array adapter do tipo string e nós vamos inserir esse vetor dentro dele, né? Então, isso eu posso fazer dentro do meu método create, né? Então, eu vou criar aqui um array adapter. Repare, quando eu falei que do tipo string, eu tenho que especificar do que ele é. Então, ele vai ser do tipo string. Vou chamar ele também de adapter. Aí, vou fazer a instância dele normalmente. Então, new array adapter do tipo string. E aí, no método construtor dele, eu vou passar 3 argumentos, né? O primeiro é this, né, que é o contexto dele. O segundo é uma receita de bolo, android.r.layout.select.dialog.item, né? Então, nós vamos fazer isso, android.r, na verdade, android.r.layout.select.dialog.item, é a primeira opção. E o terceiro argumento, eu vou passar aqui o meu vetor, né? Então, meu vetor chama vet, vírgula, vet. Então, eu criei meu adapter, né? Com esses argumentos que fazem parte da biblioteca dele. Quarto passo, eu vou definir a partir de qual letra será o autocompletar. O que acontece? Na hora que o sujeito for digitar, né? Se eu colocar a primeira letra, na hora que ele bater o A, ele já tem que trazer Antônio ou Arthur, né? Se eu colocar a partir da segunda letra, na hora que o sujeito colocar o A, não vai acontecer nada. Na hora que ele colocar o AN, aí ele vai trazer o autocompletário de Antônio, né? Ou se ele colocar o AR, ele vai trazer o autocompletário do Arthur, né? Se for para uma letra, né? A partir da primeira letra, ou seja, traz o Carlos, e assim sucessivamente, né? Então, como é que eu faço isso? Você vai pegar e vai fazer com que o seu auto, né, é um método que você vai setar, né, set threshold, e aí eu coloco 1, e esse 1 eu estou definindo que a partir da primeira letra ele já faz esse autocompletar, né. E obviamente a última eu vou colocar o adapter, né, para dentro dele, né. Então são esses passos que a gente faz esse autocompletar, né. Então vamos fazer um teste. Estou aqui com o emulador, vou mandar ele executar. A primeira vez ele deve demorar um pouco, né, para poder completar, mas basicamente é essa programação que a gente usa para poder usar essa ferramenta, né. Então aqui ele já traz, eu vou trazer aqui o A então, digitei o A, repare que ele já trouxe o Antônio e o Arthur, né, não fiz mais nenhuma intervenção. Eu vou tirar, na hora que eu apertar o C ele já traz o Carlos, na hora que eu apertar o D ele já vai trazer o Daniel, e assim sucessivamente, né? Então, dentro da categoria text, esses outros aqui não tem muito segredo, na hora que vocês forem trabalhar ele do Java é só um mapeamento simples que eles vão fazer aqui, né, igual a gente já está acostumado a fazer, mas da categoria text, basicamente, o autocomplete é o que tem essa particularidade, onde você tem que criar um vetor de strings que vai ser exibido e, obviamente, o array adapter que vai ser o sujeito intermediário que vai pegar teu vetor de string e jogar para dentro desse componente de view, né? Então, isso eu deixei no slides aqui, esse passo a passo, quais são os passos que vocês vão utilizar e o que significa cada um, né? Para quando vocês forem usar já fique mais fácil, né? Bom, dentro da categoria button, né, nós temos aí button, image button, checkbox, radio group, radio button, toggle, switch. Agora das versões mais novas está vindo esse ship group e ship e o floating, né? O ship group e ship eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente quando a gente for trabalhar um pouquinho mais sobre dentro dos recursos de material design, porque vocês vão ver que ele vai pedir para que a gente faça, que a gente instale a dependência dentro do nosso projeto para que ele funcione, né? E os outros são já elementos já básicos, né, para qualquer desenvolvimento de
de design, né, de qualquer layout. Então, dentro da categoria Button, né, vocês vão ver que são esses elementos que eu coloquei no slide. Vocês vão perceber que agora nessa versão mais nova do Android Studio, ele aparece essa setinha de download. Na verdade, se eu clicar aqui, ele vai fazer a dependência desse objeto, fazendo o download dessa dependência, atribuindo ao meu projeto, né? Então, obviamente, eu preciso estar conectado à internet para poder fazer essa vinculação, né? Então, ele faz em tempo real. E os outros elementos não, né? Bom, no slide aqui, eu obviamente não vou detalhar todos eles, porque vocês vão ver que cada elemento que a gente tem aqui, você tem uma infinidade grande de propriedades que você pode setar para trabalhar dentro dele, né? Então, durante o seu uso, você obviamente, em algum momento, você vai precisar alterar a cor, tamanho, fonte, espaçamento, largura, espaçamento de um objeto para outro, né? A gravidade dele, né? Para você fazer um posicionamento. Então existem vários recursos que você tem aqui dentro de propriedades, que não são obviamente exclusivos da categoria Button, os outros elementos também, muitos você vai partilhar das mesmas propriedades e obviamente no dia a dia, ao programar ou fazer os exercícios dentro da disciplina ou programar fora da disciplina, você obviamente vai acabar conhecendo, né, a maioria dessas propriedades, né? Fazer um detalhamento sobre cada uma delas, né, fica algo basicamente inviável, né, de se conhecer todas, né? Mas assim, é algo que a gente, na programação, no dia a dia, você acaba conhecendo. Nos slides eu procurei aqui colocar basicamente o que há de diferente ou o que há que vocês vão utilizar com maior frequência, né? Então, obviamente, em button é o texto que você vai colocar nele, a largura, a altura e o peso. O peso nós já trabalhamos na aula anterior, quando nós fizemos o jogo da memória. Vocês viram que dentro da organização do Linear Layout, o peso é um recurso interessante para você poder dimensionar e fazer com que a sua aplicação fique responsiva. E o Gravity também nós já trabalhamos, né, que é o que vai fazer centralizar, você vai conseguir fazer alguns posicionamentos. E o que é diferente que nós ainda não vimos é essa propriedade de você jogar um ícone para dentro dele, né? E aí esse ícone você ainda pode posicionar, né? Então algo que vou arrastar um button aqui só para a gente verificar como é que ele fica. Então ele traz o texto como básico. E aí quando vocês procurarem pela propriedade drawable, vocês vão ver que ele tem essa possibilidade, né? Drawable button, drawable end, left, right, start, top, né? Então aí você consegue definir para onde que esse ícone vai aparecer, né? Então se eu pegar aqui left, né, e clicar aqui na imagem, eu tenho uma imagem de um cheque aqui baixado, já colocado no projeto. Então você vai ver que vai aparecer aqui no seu canto esquerdo esse botão, né? Aliás, esse ícone atribuído junto ao botão, né? Da mesma forma eu posso fazer do lado direito, vou colocar o mesmo só para vocês verem como é que fica, e assim sucessivamente. Então, eu coloquei aqui que a propriedade drawable você consegue atribuir texto e botão, texto e imagem ao mesmo tempo, né? E isso talvez vai, dependendo da situação do seu layout, vai ser algo interessante, né? O botão, o principal escutador de evento deles é o set, o clicker list, né? Onde nós já fizemos isso na aula passada, trabalhamos bastante com ele, né? Então também não vou voltar nele para poder falar, mas vocês já viram na prática como é que se atua em cima dele, né? O Image Button, que é o próximo, né? O que é a diferença do Image Button? O Image Button, ele basicamente, ele tem a preferência por uma imagem, né? Vocês viram que no button a preferência é pelo texto, e o Image Button eu tenho a preferência pela imagem. Então perceba que quando eu arrastei o Image Button para dentro do projeto, o próprio Android Studio, já a primeira pergunta que ele faz é, mas qual imagem que você vai atribuir ao botão para você colocar lá, né? E aí eu vou colocar, né, vou escolher novamente a minha imagem de teste aqui. Aí vocês vão perceber que meu Image Button, ele vai, né, se apropriar dessa imagem para exibir para o usuário, né. Aqui, obviamente, meus botões estão esticados, né, porque eu estou com a propriedade Match Parent na largura, mas, obviamente, vocês, durante a programação, vocês podem alterar isso.
No slide, eu fiz uma observação importante, que é com relação à fonte dessa imagem, né? Se nós estamos trabalhando com a biblioteca app Compact Activity, a fonte da imagem ela vai estar dentro de src Compact. Se você não estiver trabalhando com esse app Compact Activity, você vai trabalhar só com CRC. Mas onde é que eu vejo isso, né? Bom, você vai ver aqui lá no seu XML. Então percebam que eu estou aqui com o meu Image Button. Na hora que eu venho aqui em cima e seleciono para ver o XML, você vai ver que meu Image Button está app, src compact. Repare que aparece a palavra compact aqui e obviamente aparece, né, o endereço, né, a especificação do arquivo, que é esse circle, e ele está dentro de Drupal. Essa palavra compact, esse src compact, ele só está dando certo aqui porque dentro do meu Java eu estou trabalhando com app compact. E isso é importante porque dependendo da situação do seu projeto, se você estiver usando app compact e aqui você trouxe Image Button e o src dele está compact, beleza, não tem problema nenhum. Mas se porventura você está trabalhando só com Activity aqui, né, ou alguma outra biblioteca diferente de app compact, pode ser que a imagem que você está colocando ele não vai aparecer. Isso acontece com uma certa frequência, né, quando o pessoal está desenhando layout. Aí o que você precisa fazer para corrigir? Você só elimina essa palavra compact aqui, deixa só src, né, de source, né, resource na verdade, e aí ele vai reconhecer a imagem, aí vai. Então eu deixei essa observação aqui no slide para você ficar atento, e aí, principalmente com relação a essa biblioteca, app Compact, que ela já está atribuído ao seu Activity, né? E para evitar que ocorra esse erro, né? Então, como disse, né, disse para você, essa disciplina eu já estou com ela já há um tempo e durante o desenvolvimento de projetos, os alunos costumam acontecer esse tipo de situação, né? Ah, eu coloquei a imagem no Image Button, mas a imagem não está aparecendo, né? Por que ela não aparece, né? E aí exatamente é por causa da fonte aqui que está errado, né? Então deixa eu voltar aqui para o design. Eu coloquei isso aqui no layout, deixei como observação, já falei, né? Então dá para vocês utilizarem. Bom, o checkbox, que é onde o sujeito tem várias opções, né, que tem aqui, ele também não tem nenhum segredo para utilizar ele, eu vou arrastar para o nosso layout. O text é a propriedade text, onde você vai colocar o texto que você quer, né, e a única outra propriedade que é comum, que vocês já acabaram de conhecer, é a propriedade de drawable, né? Então eu consigo atribuir, além do texto, eu consigo colocar uma imagem junto, né? Então vou usar novamente a minha imagem cobaia aqui, então vocês vão ver que o checkbox eu consigo colocar o texto e uma imagem, um ícone junto para deixar para o sujeito fazer o check, né? Então o checkbox também não tem segredo para vocês utilizarem durante o design. Radio Group e Radio Button, ele tem a manha de você entender a funcionalidade dele. Se eu arrastar somente o Radio Button para dentro do meu design, ele funciona tranquilamente. Eu não preciso ter um Radio Group atribuído, mas obviamente se eu arrasto somente o Radio Button, eu vou ter que ter todo o trabalho de fazer a programação dele ser exclusivo, né? Porque quando a diferença do rádio do check, né? O check, o sujeito pode fazer vários checks. Ele pode ter uma lista de opções para ele fazer a checagem. Agora, quando a gente trabalha com rádio, geralmente é exclusivo, né? O cara seleciona uma coisa ou ele seleciona outra. Se eu trabalho só com rádio button, eu tenho que pegar e eu tenho que ser o responsável por fazer o exclusivo, né? Como é que isso funcionaria? Não, então, se o sujeito clicou numa, o outro tem que ser false. Se o cara clicar na outra e ela aparecer ativa, eu tenho que pegar todas as outras e colocar como false, assim sucessivamente. O rádio grupo, ele resolve isso para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um conjunto de opções onde o sujeito vai escolher, né? Eu arrasto um rádio grupo e jogo os rádios buttons para dentro dele. O rádio grupo, em termos visuais, ele não aparece, ele não tem uma cor aqui, um design e tudo mais, né? Mas ele ocupa o espaço, né? Então, repare que eu vou trazer um rádio grupo para cá, repare que ele jogou tudo, sumiu com todos os meus outros objetos, mas obviamente é porque ele está com a propriedade match por match,
Então a largura match parent e a altura match parent, eu vou tirar a altura dele e voltar para wrap. Então repare que ele voltou, né? Os outros objetos voltaram, mas ele não tem nada dentro dele. E eu vou arrastar 2 radius button para dentro dele, né? Então arrasto o primeiro radio button, vou arrastar o segundo radio button, e aí o meu radio group eu tenho 2. Repare que pela tabulação os 2 estão dentro desse radio group, então automaticamente eles já são exclusivos. Na hora que eu clicar nesse, esse aqui desabilita, na hora que eu clicar nesse, esse aqui desabilita. Então o papel do radio grupo é fazer o trabalho de deixar exclusivo ou não, né? Vou alterar o texto dele aqui, vou colocar aqui um sim para esse e um não para esse, porque daqui a pouquinho nós vamos testar a funcionalidade de toque para esses objetos, né? Então, rádio grupo, a funcionalidade basicamente é esse, né? E eu posso ter vários, e você vai observar aqui na sua árvore de componentes a tabulação, que é através da tabulação que você vai ter o controle se eles estão exclusivos dentro de um mesmo grupo ou não, né? O rádio button também permite que você tenha a propriedade drawable, né? Então isso vai ajudar também caso você precisa, dentro do contexto do seu design, colocar um ícone atribuído para ele. Então também não tem segredo nesse sentido, né? E vocês vão notar muito dentro da programação Android que as propriedades elas são muito comuns, né? Então se você entender o conceito de como é que você seta uma determinada propriedade, você vai acabar reaproveitando isso em várias outras, né? Então, obviamente, durante o decorrer da programação, de exercícios, da prática, realmente, que vocês vão acabar conhecendo a maioria das propriedades que estão presentes dentro do design, né? Toggle e switch, né, são também 2 elementos que você pode utilizar no seu design. O toggle é aquele que já vem com a propriedade on-off, né? Aqui ele está aparecendo off, mas se a linguagem do meu dispositivo tiver em português, ele vai estar desligado, e quando o sujeito clicar, ele vai ficar ligado e não vai ficar, né? Não sei se dá para vocês perceberem aqui no vídeo, mas aqui, isso aqui é um LEDzinho, né? Como se fosse uma luz, né? Então na hora que ele estiver ligado, isso aqui vai passar vai ficar uma cor diferente, informando que isso aqui está ligado, né? E o switch, que é bem parecido, né? Também tem essa propriedade, né? Na verdade, o toggle ele já é definido sim, ligado e desligado, né? Você não altera esse texto aqui, né? Você teria que fazer uma intervenção maior para você poder alterar, né? Agora o switch ele também tem a função ligado e desligado, mas eu consigo, né, alterar mais facilmente através de uma propriedade text bem simples, né? O que o sujeito vai estar ligando e desligando, né? Então, por exemplo, coloquei aqui o Wi-Fi, então se o cara clicar liga e desliga, ele já vai estar apto nesse sentido, né? Então, o toggle é on-off, né? Liga e desliga, o switch você pode definir basicamente o que ele vai trabalhar, né? Os escutadores de evento para esses objetos, vocês vão notar que basicamente eles têm o mesmo nome, né? Então repare que eu tenho aqui o Checked Change Listener, Checked Change Listener, né? Só que eu tenho na verdade são 2 métodos, mas são de bibliotecas diferentes. Então se eu trago da biblioteca Radio Group, eu vou trabalhar para Radio Group. E quando eu trago ele para a biblioteca Component Button, aí eu consigo trabalhar com toggle, switch, checkbox, inclusive até o próprio radio button, né? Então, essa biblioteca ela acaba sendo um pouco mais genérica e essa biblioteca ela acaba sendo mais específica para o radio group, né? Então, vamos fazer esse teste para a gente ver como é que isso fica na prática. Até então, vocês tinham visto o escutador de evento que era o de toque simples, né? Então agora nós vamos ver um outro escutador, onde ele vai fazer um atendimento para esses objetos aqui, né? Então o primeiro que eu vou trabalhar é o rádio grupo. O meu grupo ele não está aqui com um ID definido, eu vou colocar aqui um ID para ele, chamei de grupo também, então o meu grupo chama grupo, né, o rádio grupo, e eu tenho 2 botões internos, né, o rádio button 2 que está assim,
E o rádio button, que não tem nada, é o não. Lá no meu Java, eu vou chamar essa biblioteca, então aqui eu vou chamar um implements, ele chama onCheckedChangeListener, e aí você vai reparar que quando eu comecei a digitar, ele me deu o autocompletar, e esse autocompletar ele me deu duas opções. Repare que o nome da chamada é a mesma, só que um pouquinho aqui para frente, na minha tela que não está mostrando para a direita, né, ele mostra aqui para a esquerda, de qual família que ele está vindo. Né? Então ele está vindo da família de um rádio group. Né? E esse segundo que está vindo aqui, né, e já é daquela biblioteca component. Né? Então eu vou pegar do primeiro, que é do rádio group. Então radiogroup.onCheckedChangeListener, ele vai estar grifado de vermelho, porque ele quer que eu dê a implementação dos métodos. Eu vou aceitar ela, e ele vai dar o método lá embaixo, onCheckedChange. Repare que aí ele pede dois argumentos, que é um radiogroup e um radiogroup, e um int i, que é onde ele vai identificar dentro desse grupo de onde veio a ação. Né? Então lá em cima eu vou fazer a declaração de um private radio group, vou chamar ele de grupo também para facilitar. Dentro do método onCreate eu vou mapear, né? Então grupo recebe um findView by ID, findView by ID de um r.id.grupo, e vou atribuir o escutador de evento dele, onCheckedChangeListener, this. Né? Basicamente, você percebe que é bem parecido com de toque simples. Né? O que vai mudar um pouquinho é aqui, porque aqui ele está vindo dois parâmetros de entrada. Né? O primeiro é simples, né? Eu vou simplesmente fazer um if para saber se esse rádio grupo é o meu grupo. Ah, mas por que eu tenho que fazer o if? Porque dentro do meu design pode ser que eu tenha vários rádios grupos. Né? Então, tá certo que nesse exemplo aqui eu só tenho um, mas como já expliquei para vocês na aula, é importante vocês terem a prática de fazer esse if, né, caso vocês tenham mais de um elemento, mais do mesmo tipo de um elemento. Né. Agora, bom, se ele está dentro do grupo, esse int i aqui é o que vai identificar de onde veio a ação. E esse i, na verdade, eu estou me referindo ao identificador. Né, então, vou fazer um outro if interno aqui. Então, se esse i for igual a r.id.radiobutton, e aí o radiobutton era minha segunda opção, a resposta seria não. Né? Então, o que eu faço? Vou jogar um log aqui só para a gente ver ele saindo. Né? Obviamente que aí, se fosse uma aplicação real, eu teria alguma ação. Alt Enter, Import Class. Vou colocar aqui, entre aspas, dos hashtags, vírgula. Esse aqui seria o não. E aí eu faço o mesmo, só que aí eu comparo com o Radio Button 2. Se for o Radio Button 2, aí ele vai ser o sim. Né? Então vamos testar esse método escutador de evento. Está executando, né? Esperar ele montar o nosso aplicativo. Está estruturando ainda. Isso, ele trouxe. Deixa eu trazer aqui no Android Studio logcat. Como usei log.d é o debug. Vou usar duas hashtags aqui, né, para não ficar, para filtrar. E aí na hora que eu clicar no sim, ele tem que trazer, né? Mas eu tenho que mudar aqui também para emulador, que eu não tinha colocado. Vamos ver se agora ele aparece o que eu estou pedindo. Isso, agora sim. Então agora sim, não, sim, não, e assim vai, né? Então percebam que o onCheckedChange, um eu testo o rádio, o outro eu testo o ID do rádio button, e aí eu consigo trabalhar com o elemento tranquilamente. Né? Agora nós vamos fazer, utilizar o outro
o outro escutador de evento no mesmo arquivo, né? No mesmo activity, né? Então dou a vírgula e chamo novamente o unchecked change listener, só que agora eu vou chamar da família. Na verdade, cliquei num e puxei a outra, né? Vamos chamar de novo. Unchecked change. Esse é da família rádio. Eu quero o segundo. Isso, que é da compound button. Aí eu vou dar novamente para ele implementar os métodos. E ele vai completar lá embaixo para mim, né? Repare que a chamada do método é bem parecida, né? Unchecked change, só que aqui ele pede qual que é o componente e qual que já é o estado dele, né? Se é true ou false. Então, o método é o mesmo, mas os parâmetros são diferentes, né? No nosso design, nós havíamos colocado aqui um switch, que aqui o ID dele é switch 1. Nós tínhamos colocado um toggle, o toggle é o toggle button, né? E o check, né? Vamos trabalhar com o check também. O check está com o checkbox. Então vamos voltar aqui no Java, vamos declarar os três aqui para a gente poder ver como é que a gente atua com esse escutador. Então checkbox eu vou chamar SH, um private switch eu vou chamar de SW e um private toggle button vou chamar de TG. Vou mapear eles, né, igualzinho. Então, TG recebe find view by ID de r.id.toggleButton. tg.set on checked change listener this. SW recebe um find view by ID de r.id.switch1. sw.set on checked change listener this. E o outro era o CH no checkbox, né? Então SCH recebe um find view by ID de um r.id.checkbox ch.set on checked change listener this. Então mapeei os três, atribuí o escutador de evento nos três e agora eu vou tratar eles aqui dentro do meu método onCheckedChange. Então aí, conforme eu tinha até dito anteriormente, eu vou fazer um if aqui para poder identificar de onde ele está vindo. Então esse elemento aqui que vai falar para mim quem que é. Então ele pode ser igual ao meu TG, né? Deixa eu fazer já os outros dois ifs, né? Ele pode ser o meu TG, ele pode ser meu SW, ou ele pode ser o meu CH. Né? Então, dentro de cada um que eu vou poder identificar o que na verdade ele está fazendo. Né? Então, se for o meu TG, né, o meu toggle, eu já posso direto pedir para com que ele imprima esse B. Né? Então, repare que já vou dar o B direto. Que é esse boolean que ele está chegando, né? Ele não está deixando aqui eu colocar o boolean direto. Não, então deixa eu fazer um boolean.toString. Boolean.toString, e aí eu passo o B de argumento. Ctrl C, vou jogar ele para cá, e vou jogar ele para cá. E aí eu vou ver o que está acontecendo. Né? Então agora vamos testar novamente. Ver ele sendo executado. Deixa eu chamar aqui novamente o meu logcat. Deixa eu limpar esse que ele estava sendo eximido. A tela está sendo montada. Ok. Então vamos lá. Eu vou trabalhar aqui primeiro no meu switch. Então eu ativei ele, deu true, desativei false, ativei true, false. Ok? Vou limpar aqui o logcat. Agora eu vou alterar o toggle. Repare então que ele fez o on e colocou aqui a luzinha, né? A cor diferente, conforme eu tinha dito para vocês. True, false. Né?
E vou limpar o logcat aqui embaixo. E aí o checkbox, idem, né? Eu consigo habilitar e desabilitar a funcionalidade dele e trabalhar. Então repare que esse método escador de evento é simples, né, para esses elementos. Eu só preciso identificar de onde veio e eu já tenho a resposta se ele está true ou false, né? Então isso eu deixei no slide também, que você pode trabalhar, né? Então o rádio group eu coloquei para vocês que se você estiver puxando da biblioteca rádio group, ele já traz aqui os dois parâmetros, e se for da outra biblioteca, ele traz os outros argumentos, e aí você teve a possibilidade de ver ele aqui sendo implementado dentro do Android Studio. Tá? Então, essa aula a gente finaliza aqui. A ideia e o objetivo dela era que você conhecesse, né, basicamente os componentes que ficam dentro da paleta Text e dentro da paleta Buttons. Tá? Agradeço a todos e até a próxima aula.